Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 14, que fala sobre a corrupção do pecador e sua redenção. Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Grande e eterno Deus, que a tua palavra nesta ainda manhã do teu santo dia possa promover uma grande diferença na vida do teu povo. Senhor, que o teu povo entenda e atenda ao que o Senhor vai falar. Que o teu povo faça uma leitura muito bem feita do tempo pelo qual nós estamos passando no planeta Terra. Em nome de Jesus, fala conosco, tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração, que a tua palavra nesta ainda manhã do teu santo dia possa fazer a diferença na vida daqueles que foram chamados pelo teu decreto, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Mais uma vez, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Vigilância sóbria. O apóstolo São Pedro diz: vigiai e sede sóbrios. O que é o vigilante? O vigilante é aquele que está acordado, cuidando de algo. E, na realidade, essa vigilância que o apóstolo recomenda, que o Espírito de Deus, através do apóstolo, recomenda, é uma vigilância em causa própria e também no cuidado do rebanho de Deus. E acentua e enfatiza: vigiai e sede sóbrios. O que é sobriedade? É lucidez, é o raciocínio totalmente desprovido de condicionamentos do álcool, das bebidas alcoólicas, né? O apóstolo São Paulo diz: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós, nesse tempo, essa sobriedade precisa estar. Por quê? Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa palavra é mais uma palavra que nós chamamos, assim, popularmente de cajado, cajadada hoje, porque eu até gostaria de trazer uma palavra mais doce, mas eu sei que Deus quer que falemos aquilo que mais o povo precisa. Palavra doce ou palavra de vida eterna? Muita gente gosta de palavra doce. E hoje nós estamos aí com uma gama, de opções,
Agora, você vai no Facebook, no YouTube, você tem muitas alternativas. Jesus começou a ser mais objetivo no seu discurso, as multidões foram embora, os 70 foram embora, e só ficaram os 12, e nem eram 12, eram 11. Então, e ele perguntou, quereis vós também retirar-vos? E Pedro responde, melhor, liderando aquele grupo, né? Ele diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em Oséias 4:6, o Senhor diz o seguinte, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em Jeremias 5, do 29 ao 31, há assim, um alerta muito grande que realmente pode ser contextualizado. Por quê? Porque nós vivemos tempos difíceis. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Do 29, Jeremias 5, do 29 ao 30. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo, ou seja, numa outra linguagem, talvez a que você tenha aí em casa. E o meu povo gosta disso. Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Então, há realmente algo acontecendo no mundo evangélico. Por quê? Assim, a advertência, né, de João Batista, ela tem agora uma contextualização assim tão forte nesse tempo, porque nós somos a geração João Batista II. João Batista disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então ele está dizendo que eles estavam fugindo da ira futura de uma maneira equivocada, achando que cumprindo de uma maneira ritualística, de uma maneira da religiosidade, indo ao batismo, eles fugiriam da ira futura. Então, muita gente está nesse caminho. E quando ele fala raça de víboras, ele está falando de um réptil que o sofrimento não melhora o seu humor, a sua malignidade, não diminui a sua malignidade, muito pelo contrário, ele fica mais feroz. A víbora sai de uma fogueira de gravetos, ao invés de sair humilde para escapar com vida, ela sai feroz e fica pendurada na mão de Paulo, lá na ilha de Malta. Então, por quê? Porque o sofrimento não melhora a vida das pessoas. Esse sofrimento do tempo atual, uma alteração no normal, tanta coisa acontecendo. Alteração na economia, alteração no modus vivendi. Existe um novo estilo de vida. As pessoas foram realmente tocadas na sua chamada zona de conforto. E o que esse povo está fazendo? O que o povo de Deus está fazendo como comportamento, como resultado, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. Estão sendo produzidos? Estão aparecendo esses frutos dignos de arrependimento? Então, hoje nós vamos trabalhar com 5 alertas. Né? Alerta, dentro dessa vigilância, alguém está na torre de vigia,
alguém é levado pelo Espírito Santo para esse lugar e de lá está se vendo 5 questões, 5 alertas estão sendo dados. O primeiro, que está nesse texto inicial, do Salmo 14, que é um ateísmo referencial. Queridos e queridas, tem muita gente que tem livro de cabeceira, gente que se diz evangélica, com livro de cabeceira de escritor ateu. Ora, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. Então eu não ouço, eu não leio nada de alguém que não ouve Deus, de alguém que não crê em Deus. A palavra de Deus diz claramente. Diz o louco, o Salmo 14, começa com o seguinte verso. Diz o louco, diz o insensato, diz o estúpido. Você vai pegar o vocabulário e vai ver aqui. Numa das traduções está nécio, outra diz louco, outro insensato, outro estúpido. Não há Deus em seu coração. Agora, se a palavra de Deus, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, ou seja, o reconhecimento da existência de um ser superior, é a partir desse pressuposto literário, ideológico, que eu vou ouvir ou não ouvir determinadas pessoas, ler ou não ler determinadas pessoas. Não é possível que a gente continue trazendo, inclusive, mal-estar relacional para a sociedade humana, né? A gente pode chamar assim, dentro das comunidades, inclusive, evangélicas, um racha, onde existe um idealismo de ateus, e notadamente de um ateu, que faz com que as pessoas achem um ateu que copia as coisas de Jesus e transtorna o que Jesus deixou, que o Espírito Santo deixou também. Jesus e o Espírito Santo deixaram uma coisa linda chamada comunitarianismo. Desse comunitarianismo nasceu algo perfeito chamado kibbutz. Coisa linda, maravilhosa que existe em termos de sociedade. Nós temos coisa bonita como cooperativismo e tudo. Agora, eu dar ouvido para um ateu que só tira o que é conveniente dos ensinos de Deus, disse o insensato no seu coração, diz o louco, o estúpido, não há Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pelos frutos os conhecereis. A palavra de Deus diz, esse ateísmo referencial, isso está infiltrado dentro da atual igreja visível. É lógico que na igreja invisível não, que a igreja invisível é a verdadeira igreja. É aquela a qual se referia o nosso pioneiro, pastor João Augusto da Silveira, que orava pela igreja de Deus invisível. O segundo alerta está na primeira epístola de João, no capítulo 4, os versículos 1 a 6. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos, que vem e presentemente já está no mundo. Na outra tradução, eis que já está no meio de vós. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito do anticristo, que o Espírito Santo avisa. Não sou eu. Através de João. Eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. João, no seu evangelho, nas suas epístolas, ele trabalha contra uma coisa chamada gnosticismo. E o gnosticismo, ele nega que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E ele tira a centralidade de Cristo da igreja. O anticristo é tudo que tira a centralidade de Cristo. Estabelece distrações dentro da igreja para que as pessoas não olhem para Cristo, para que não busquem a face de Cristo, para que não obedeçam, não entendam nem atendam ao projeto de Cristo de expansão do seu reino. Então, uma igreja onde está, porque João diz, e eis que já está no meio de vós. Ele não está falando para o mundão. Ele está falando para a igreja, para a senhora eleita. Então, tudo que tira a centralidade de Cristo, onde o homem aparece mais, e determinados homens aparecem mais, é exatamente ele que está agindo. Chega um ponto que ele fica agindo tanto, que numa igreja linda, maravilhosa, talvez com uma arquitetura do templo bonita, com pompa e circunstâncias, como é o caso de Laodiceia, Jesus está do lado de fora. Jesus estava do lado de fora, simplesmente ele diz, eis que estou à porta e bato. E dizia para eles, o seguinte, para você que é o representante representa que você, o consciente coletivo dessa igreja, dizes, rico sou e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um miserável, pobre, cego e nu. Então, aconselho-te que de mim compres ouro, ouro refinado pelo fogo, né? E o Espírito Santo, através de Pedro, diz que é esse ouro? Que é a fé, para que a prova da nossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, se ache em louvor e em honra na revelação de Cristo. Colírio, para que vejas, colírio da esperança que o Espírito Santo coloca, das primícias do Espírito, coloca nos nossos olhos. E vestidos brancos que Jesus pode oferecer, que é a sua justiça. Mas lá em Isaías 4:1 diz, 7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão, nós comeremos o nosso próprio pão, nos vestiremos do nosso próprio vestido, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Não quer nem a comida, nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas essas 7 mulheres não querem a comida de Jesus. Não querem o vestido de Jesus. Nos vestiremos do nosso próprio vestido. Só queremos usar o teu nome. Então, nessas mulheres, essas igrejas, Jesus está do lado de fora.
7 mulheres lançarão mão de um homem naquele dia e dirão. O espírito do anticristo, e eis que já está no meio de vós. Terceiro alerta, Apocalipse 2, do 18 ao 28. Vai falar de um espírito que acompanha o povo de Deus desde o tempo do rei Acabe. Esse espírito chama-se Jezabel. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, que ela não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Então, desde o tempo do rei Acabe, existe um espírito. Ontem, uma colega terapeuta, a diaconisa Elza, me perguntou, ela está me ouvindo agora, nesse instante. Como é que um profeta, que é usado por Deus para derrotar mais de 800 profetas de Baal e Azera, ele é usado por Deus para que fogo do céu descesse e consumisse todo o holocausto? Um homem com uma autoridade espiritual desse tamanho fica com medo de uma mulher, a ponto de ir se esconder dentro de uma caverna. Aí a explicação está exatamente essa. Quando você vai entender que lá na igreja de Tiatira aparece. Por quê? Porque esse é um espírito que acompanha, que persegue o povo de Deus. Porque o espírito de Jezabel coloca uma pseudo-santidade acompanhada de promiscuidade. 3 dias de carnaval, mas aí um quarto a gente repara tudo nas cinzas. São aquelas pessoas que têm aparente santidade, mas têm coisas terríveis no seu currículo. Pecados vergonhosos no seu currículo, mas cobram santidade estética, cobram santidade em determinados procedimentos, mas você vai ver por trás que existe sujeira. Esse é um espírito. E as pessoas estão enganando, elas acham que está. Isso é um espírito, chama-se espírito de Jezabel. O povo de Deus tem que acordar. Como é que o camarada que troca, você termina o antigo pacto dizendo que nós não, o Senhor fala isso, que nós não devemos ser ingratos com a mulher da nossa mocidade. E aí existe, camarada, ícones por aí que começam a gritar por aí, já estão na segunda, na terceira, quarta mulher. E como é que isso se torna um ícone para aconselhar servos de Deus? Isso é espírito de Jezabel mesmo. E vai avançando.
Então fica realmente uma situação complicada, como essa que estava na igreja de Tiatira. Espírito, e olha, ele diz ainda, profetiza, né? Tenho, porém, contra ti que o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, que não somente ensine. Você vai ver a história. Quem era Jezabel? Era a rainha, mulher do rei Acabe, que persegue, como dissemos, Elias. Elias, um homem poderoso, uma autoridade espiritual, que faz um acontecimento lindo, maravilhoso, derrota mais de 800 profetas de Azera e de Baal, mas ela ameaça Elias, e Elias foge. Por quê? Era uma mulher? Não, era um espírito. Aí você entende, você só vai entender isso quando você lê Apocalipse na carta do Senhor Jesus a Tiatira, que é um espírito. Esse é um brado de alerta que a gente precisa dar, por causa da promiscuidade, casar. Às vezes colocam uma coisa chamada ascetismo, querem implantar dentro da igreja uma coisa chamada ascetismo, que é renúncia ao belo, ao prazeroso, confundindo isso a mente das pessoas disso com santidade, e não é santidade. O ascetismo diz que a pessoa não pode nem ver um quadro bonito, uma cena bonita na natureza, que a pessoa não tem dignidade, renúncia ao belo, ao prazeroso, mas você vai ver por trás o que existe, que existe lá, escondido. Então, o povo de Deus tem que acordar. O povo de Deus tem que estar alerta. Vigiai e sede sóbrios. Um quarto alerta é aquele que o apóstolo São Paulo transmite, que é a sobriedade ministerial. Ele fala ao seu filho Timóteo, ao seu filho na fé Timóteo, algo que nós temos que ter essa sobriedade nesse tempo. Epístola de Paulo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira, em outra tradução, comichão nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Então, a sobriedade ministerial, essa vigilância sobre o ministério. Eu tenho um compromisso com Deus. Deus, Ele me lidera, Ele me dirige na parte orgânica. A igreja é um organismo que tem uma organização, e não uma organização que tem um organismo. Isso a gente precisa ficar muito claro. No livro A Treliça e a Videira, fica muito claro isso. O que Deus tem como noiva é uma videira e não uma treliça. A treliça, a parte organizacional, ela dá suporte para melhorar a produtividade da videira. Então, de repente, a videira fica mais importante do que... Aliás, a treliça fica mais importante do que a videira. É uma inversão de valores. Não. A parte orgânica. A igreja é um organismo que tem uma organização, e não uma organização que tem um organismo.
povo de Deus precisa acordar isso, acordar nisso. É essa sobriedade ministerial. Importa obedecer a Deus e não aos homens. As nossas ações, nossas deliberações têm que ser assim, parecer o bem ao Espírito Santo e a nós. É nessa linha. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Um quinto e último alerta, a sobriedade cristã. O apóstolo São Pedro, ele faz um alerta na sua segunda epístola, no capítulo 5, versículos me perdoem, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos mais velhos, outros sim, no trato de uns para com os outros. Nós trabalhamos hoje na lição, os mandamentos da mutualidade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar e firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa sobriedade cristã, de não trocar a nossa primogenitura por pratos de lentilhas, que serão oferecidos, que são oferecidos todos os instantes. O inimigo, ele ruge, mas o rugido dele não é um rugido truculento. Na maioria das vezes não é truculento como o do leão. Né? Não é a fúria de um leão que destrói com as suas bocas e muitas vezes com as suas garras as suas presas, os seus adversários. Assim, a sutileza dele, porque ele é como o leão, porque o grande leão, o verdadeiro leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas ele vigiai, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas ele devora de uma maneira sutil. E as pessoas acabam caindo nessa sutileza de alguém, de uma serpente que se apresenta como um leão. E como não é um como descritivo, é um como comparativo. E aí é que o povo de Deus tem que
estar vigilante e sóbrio nesse tempo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que você entenda que nesta tarde, já nesse início de tarde, começou na manhã e agora já estamos na tarde do dia santo do Senhor. Deus está alertando você para que você não perca. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos cantar?